Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, nosso destaque agora é mercado de café, que continua vivendo dia de bastante intensidade lá na Bolsa em Nova York. Produtor brasileiro mais retraído, focado na reta final da colheita, mas ainda assim tem muita coisa acontecendo, apesar dos fundamentos sólidos para os preços. Nessa terça-feira, dia 16 de agosto de 2023, contrato referência encerrou aí com pouco mais de 520 pontos de queda em Nova York. É um cenário bastante nebuloso ainda para a gente entender qual vai ser o direcionamento. Nós convidamos aqui então para conversar com a gente hoje Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Virginia, é um prazer dividir um pouquinho aí do nosso conhecimento com vocês e com toda a sua audiência. Haroldo, vamos lá então, né? Um dia de baixa, 525 pontos, dezembro 22 encerrando aí na casa dos 2,16 lá em Nova York. E continua acontecendo muita coisa com indicativo para preço sólido, como queda de estoque, mas ainda assim o produtor continua vivenciando uma verdadeira montanha-russa para os preços, né, Haroldo? O que está acontecendo nesse começo de semana, meu caro? Então, Virginia, nós estamos acompanhando que tanto a Bolsa lá fora, como aqui o mercado interno, vive de notícias. Então, ele solta uma notícia de manhã, depois outra à tarde, e isso vai sustentando ou derrubando o preço durante o dia. A última que nós temos agora é essa liberação dos dados da Green Coffee Association, né, onde que ele aumentou em quase 3% o volume dos estoques deles em julho nos Estados Unidos. E aí, nesse estoque, está compreendendo tudo, tanto o arábica, como o robusta, lá, como o café certificado, enfim. E isso aumentou. O que o mercado entendeu? Existe café. Não há necessidade, então, da gente correr com preço ou fazer disso uma pressão para você comprar mais café. Com isso, os preços caíram e perderam a importante nível do 2,20, como você bem mencionou, indo parar aí, fechando nos 2,16 para o dezembro. Haroldo, vou pedir para você repetir, por gentileza, quanto que aumentou os estoques da GCA? Nós estamos falando em 171 mil sacas, 3%, indo para, deixa eu colar aqui, 6 milhões 223 mil sacas, né? Onde houve um aumento de 173.201 sacas em relação a junho, né? Tá. E Haroldo, mas em contrapartida, a gente continua vendo os estoques da ICE recuando bastante. Esse é um acompanhamento que a gente faz aí, pelo menos a cada 2 meses, inclusive junto com você, com a Faros. Não caiu nesses últimos 2 dias, está ali na casa da 571 mil, mas ainda assim é um volume bem baixo, mais baixo desde 1999. Como é que a gente faz o balanço disso, né? Green Coffee Association subindo, a ICE recuando. Como é que a gente faz a leitura disso para o produtor entender essa formação de preço nesse momento? Olha, vamos fazer uma colocação bem simples. Café existe. Que tipo de café existe? Bom. Então, o café certificado, sim, caiu. No nosso entendimento, ele caiu porque esse café foi composto de cafés baratos e agora, com essa subida de café, o mercado foi lá e tirou esse café que estava em estoque, né? Cafés certificados, e chegou nesse nível aí muito, muito baixo, de 571 mil sacas. Ele é extremamente baixo, ele poderia, sim, levar a uma preocupação se a Bolsa é realmente um sistema de liquidação de café, ou seja, tudo que está sendo negociado você poderia retirar. Isso coloca em dúvida, sim, porém, o mercado não quer saber disso. O mercado quer saber se tem café, e o Green Coffee Association provou que sim, né? Esses números crescentes dele estão dizendo sim, existe café sim, e você não seja, em inglês fala picky, você não seja tão precioso em escolher as suas preferências, né? Tem café, escolher o que tem. E o mercado está respondendo a isso, com essas altas e baixas, de acordo com a necessidade de cada grupo de café.
Haroldo, a gente sabe que no caso dos cafés certificados, eles são mais um indicativo financeiro do que de demanda aquecida, né? Para o caso da Green Coffee, a gente faz essa mesma análise ou é um pouquinho diferente? Eu acho que eles estão se preparando para um possível aí aumento que pode vir, uma vez que com a colheita Brasil terminada, né, falta muito pouquinho, você ainda pode ter aí alguns gargalos de logística, gargalos inclusive até de fornecimento, de cumprimento de contratos, uma vez que a gente não tem certeza do volume de café que foi colhido. Supondo que seja um volume bom, supondo que seja por volta de 40 milhões, né, o mercado estará bem abastecido. Se for menos do que isso pode pressionar preço quando, lá na frente, nesse ínterim, no final do ano, você vai ter a colheita Colômbia. Colômbia está com problemas sérios de qualidade, sérios de volume, problemas de clima, problemas de produtividade, e com isso estão se falando que o volume que era de 14 pode chegar a 12, né? Uma perda aí de 2 milhões de sacas, que para a Colômbia é muito importante essa perda, não só de receita, como de volume, o que abriria espaço para o Brasil, que poderia, então, pressionar preços mais lá para frente, né? Uma vez se essa equação caminhar nesse sentido. Então, temos aí bastante coisa para acontecer e temos aí que acompanhar, inclusive, a partir agora de setembro, outubro, quando você vão começar as floradas, que vão definir a safra 23, que também promete bastante assunto. Haroldo, em relação a essa safra que a gente está terminando de colher, né? Eu sei que para falar de volume ainda é muito incerto, principalmente porque ela atrasou, então a gente está com a fase de beneficiamento aí bastante atrasada em relação aos últimos anos. Mas quais as informações que você tem recebido aí dos produtores? Porque aqui a gente tem ouvido que de fato a safra se consolida com aquela quebra, para alguns produtores ela é um pouco mais expressiva, mas que a qualidade pode de fato aí ser um grande diferencial para 2022. O que você tem ouvido por aí? É mais ou menos nessa linha também? Sim, quando ficou esse tempo maior de seca e que não houve o que poderia ter ocorrido chuvas esparsas durante esse período da colheita, a não chuva favoreceu demais a qualidade do café e como ele está sendo seco, né? E com isso melhorou a qualidade, como você bem mencionou. Tivemos problemas aí localizados de mão de obra, tivemos problemas aí localizados de custos, lembrando que só agora, recentemente, o preço do diesel, que estava lá em cima, está menos lá em cima, né? Continua caro, mas ele está diminuindo pouquinho a pouquinho, semana a semana. Agora, com o preço do petróleo internacional caindo mais ainda, por exemplo, no dia de hoje está $92 o barril do Brent, né? Isso pode permitir que lá mais para frente diminua ainda mais o preço de diesel. Diesel quer dizer o quê? Logística, diesel quer dizer toda essa parte de manufatura e você ainda tem essa parte de secagem. Somando tudo isso, sim, você tem preços que você precisa saber muito bem como posicionar seu custo em relação ao preço de venda e compromissos já previamente assumidos. Então, faça bem essa conta, porque isso vai ser muito importante para você se preparar aí para 23. E como que o produtor está operando nessas últimas semanas, Haroldo? O mercado mais travado, mais tranquilo? Isso tanto, te pergunto, tanto para as travas, mas também para o mercado físico, né? Então, sim, preocupado, né, com essa colocação, fazendo essas contas que a gente já está sugerindo já há algum tempo, e ele está dependendo muito do como está o ânimo do consumo. Né? Se fala muito em problemas de inflação, tanto no Brasil, principalmente lá fora, principalmente Europa, e que você tem aí compromissos já assumidos, inclusive a preços mais baratos. Então, você vai ter aí uma equação muito interessante para ser resolvida. E você vai ter, como eu já disse, o inverno. Né? Daqui para frente, nós vamos, a Europa, o hemisfério norte, né? Vai começar já a receber os cafés para suprir inverno.
o inverno com problema de gás na Europa e problema de energia para toda a Europa, principalmente. E, com isso, você vai ter que rever alguns hábitos, e eles falam, inclusive, o hábito do banho. Haroldo, então daqui para frente a gente vai continuar observando essa montanha-russa nos preços, é isso mesmo? E eu vejo que sim, por várias razões, né? Esse nível acima de $2 em Nova York, se você considerar os outros 5 anos, você está bem acima dos $2 esse ano, né? É um número razoável. A remuneração em reais não está tão ruim, você está negociando cafés arábicas aí a 1.300, Conilon você está vendo aí a 700, né? Não é ruim para quem sabe se organizar e para quem tem aí uma estrutura bem enxuta e bem tecnificada, né? Agora, o que o mercado vai tentar fazer? Ele vai tentar se apropriar dessas grandes movimentações, né? Ou comprar na baixa, vender na alta, enfim. E são oportunidades que você vai ter, inclusive, né, com o nosso valoroso real, né, que também fica aí dando essas oportunidades de altas e baixas. Haroldo, então daqui para frente a montanha-russa continua, o produtor precisa continuar fazendo essas continhas para não deixar de participar do mercado, mas também não fazer nenhum negócio que seja muito fora da sua realidade, né, Haroldo? Com certeza, e se aproveitar das oportunidades. Ela, ainda bem que estão dando essas oportunidades e compete aí a ficar atento a elas e ver se realmente é isso que lhe interessa e cumprir aí seu papel, né, se preparando aí para 23, que vai ser realmente aí um ano bem desafiador de novo. Então a gente vem numa sequência aí de anos desafiadores, né, Haroldo? Porque a gente fala muito nessa questão de 2023 ser uma retomada na produção, mas a gente tem um clima aí que precisa acompanhar bem de perto, né? Então, e se as chuvas colaborarem, né, a palavra clima, e depois você ainda vai ter outros momentos, né, que vão ter aí até a maturação, enfim, é todo um ciclo que vai se iniciar e vai estar e você vai ter que ter, por exemplo, assim, como que está o preço dos fertilizantes? Estão caindo? Estão subindo? Estão estáveis? Você está conseguindo comprar seu defensivo agrícola, né, na quantidade que você precisava? Né? E com isso, toda essa equação, essa engenharia é fundamental para o seu processo. Agora, eu vejo como muito positivo a remuneração até hoje. Né? Você pode até me cobrar, falar assim, mas eu fiz trava lá atrás esses 600. Né? Tente renegociar, tente conversar, tem espaço para isso, a gente vê muita gente aí dos dois lados sabendo, e não adianta quebrar ninguém, não é essa a solução e não é isso que o mercado quer. O mercado quer que você tenha um suprimento constante e competitivo, tanto aqui dentro como lá fora. Haroldo, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo. A gente segue de olho, a gente segue se falando, porque tem muita coisa para acontecer. Boa semana, meu caro. Virgínia, olha, obrigado e parabéns aí pelo trabalho que você faz de levar conhecimento e transmitir todos esses dados aí para todo o grupo aí cafeeiro, que é tão importante na tomada de decisão. Grande abraço e sucesso a todos. Obrigada, Haroldo. Até a próxima. Até. Portanto, então, essa foi a nossa conversa com o Haroldo Bonfá, analista de mercado da Faros Consultoria, que trouxe para a gente aqui que o cenário continua sendo de bastante instabilidade para os preços de café. Olha só, os fundamentos, quando a gente fala de quebra de safra, problema climático afetando não só o Brasil, mas também a produção da Colômbia, eles continuam e dão sustentação para os preços, mas os fatores externos, como o receio de uma recessão econômica, novos dados da China e tudo isso acaba impactando negativamente a formação de preço lá em Nova York, e o Haroldo trouxe para a gente uma informação importante em relação aos estoques. Você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas que os estoques de café certificados na ICE estão nos menores níveis desde 1999, ou seja, há 23 anos, com uma média de 570 mil sacas desde a semana passada. Esse estoque vem caindo aí, nesse último ano recuou bastante, mas ontem a Green Coffee Association divulgou uma alta de 3% nos estoques e
de 173 mil sacas. Então, a gente tem esse paralelo desses dois indicativos e foi isso que pesou nas cotações de hoje. O mercado nessa terça-feira, dia 16 de agosto, encerrando com 525 pontos de baixo no contrato dezembro 22, perdendo então o limite ali de 2,20. O mercado de café encerra hoje as cotações na casa dos 2,16. É um rompimento importante que a gente precisa acompanhar de perto nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Para o produtor, o cenário continua sendo de bastante desafio, porque ele precisa fazer todo aquele trabalho de gestão, aquelas contas de custo e tudo mais, para entrar em 2023 de uma forma que não se sinta tão pressionado por essa volatilidade no mercado de café. A gente tem bastante coisa ainda para acontecer, mas é claro que o clima continua no radar disso tudo, influenciando isso tudo, principalmente porque 2023 é tida como uma possível recuperação para a produção de café arábica do Brasil. A gente precisa que essa chuva chegue, então nada está certo, com a quantidade correta, que as temperaturas também fiquem dentro da média, para o produtor de fato não ter mais um ano de problema na produção. A gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.